Vivemos episódios do Ebola. Uma atividade tão crítica e complexa como a administração de um aeroporto é muito do que o piloto de caça vive dentro de uma cabine, de dever cumprido de ter colocado o aeroporto de Guarulhos no mesmo patamar dos melhores aeroportos do mundo. Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui em Guarulhos, GRU, Golf Romeo Uniforme, que é o maior aeroporto do Brasil, o maior aeroporto da América Latina. Aqui, por esse aeroporto, circulam por mês 8 milhões de pessoas, sendo que desse número, 3,5 milhões são passageiros. Uma particularidade aqui de Guarulhos é que é o único aeroporto do Brasil que hoje, eu estou falando hoje, é 2018, que recebe o A380, a Emirates opera aqui, Então é um grande orgulho também, porque é o único aeroporto da América Latina em que o A380 opera. Tem capacidade para receber mais A380 de forma simultânea, mas hoje a gente tem operando de forma regular somente a Emirates. Diretor de operações do aeroporto, que é o Miguel Dal, que também já foi vice-presidente da Azul, cofundador da Azul, foi presidente da Varig, entre outras atribuições. Ele vai falar nesse vídeo um pouquinho mais como foi preparar o aeroporto de Guarulhos para receber esse avião. Bom, é uma sensação muito boa, é uma sensação que também aumenta a responsabilidade pelo fato de conhecer o aeroporto até antes mesmo dele ter sido inaugurado. Eu me lembro quando posei aqui na época de Força Aérea, na base aérea de Cumbica, depois assisti o início das obras. E hoje, podendo participar desse modelo de concessão, que iniciou em 2012, a responsabilidade é muito grande porque ficou um lapso de tempo por falta de investimentos na área de infraestrutura aeroportuária e as concessões vieram para tentar reduzir no menor espaço de tempo os investimentos que ficaram pelo tempo. E a responsabilidade nossa é de dar resultado no aumento de eficiência, mantendo-se o nível de segurança, para que o aeroporto venha a alcançar os melhores índices mundiais de performance e segurança. Eu diria que o fato do acúmulo de experiência que eu tive ao longo da minha vida profissional, tendo passado pela Força Aérea, passado pela Varig, ter ajudado a fundar a Azul, me dão uma gama de experiências acumuladas que ajudam nesse trabalho aqui. Não que outro profissional, um engenheiro, um administrador ou alguém formado em ciências aeronáuticas não tenha capacidade de administrar um aeroporto. É a mesma coisa dizer assim, o diretor técnico de um hospital, ou melhor, o diretor-geral de um hospital obrigatoriamente tem que ser médico? Não sei. Mas o médico tem algumas vantagens, porque ele conhece toda a cadeia, o médico em si. E no caso de ter sido aviador, inclusive militar e civil, me proporcionou a capacidade de ter visto toda a cadeia produtiva da aviação, tanto no aspecto militar quanto no aspecto civil. Agora, depende muito da estrutura que você tem para administrar, dos recursos que você vai ter, da liberdade de investimentos que você tem, em função das prioridades que você vai ter que definir, em função do projeto em curso. O aeroporto de Guarulhos, se comparado do início da concessão para hoje, ele deu um salto, dado o nível de investimento que foi aplicado, aos equipamentos que foram inaugurados, o estacionamento, o EDG, o estacionamento vertical, o Terminal 3, que é um terminal de 200 mil metros quadrados. Eu cheguei aqui de volta no aeroporto em março de 2014. Eu inicialmente fiquei aqui 4 meses assessorando a diretoria no período de transição. E vi o início das obras. Depois, quando voltei em 2014, as obras já estavam terminando e eu tive a obrigação, quer dizer, fui um dos responsáveis para colocar em operação o terminal em maio. E um terminal de 200 mil metros quadrados, para uma operação internacional super complexa, para um terminal que foi construído em menos de 19 meses, 18 meses e meio, é algo no mundo, eu não me lembro de ter visto isso em algum lugar. Isso provou que foi possível. E essa obra foi entregue
e sem nenhuma grande intercorrência. Tivemos os problemas normais de colocação de operação de um terminal com essa dimensão, ou com essas dimensões, e sobrevivemos. E isso trouxe um salto de qualidade para o aeroporto, que é reconhecido não só pelos brasileiros, como internacionalmente. Eu recebo com frequência representantes de outros aeroportos, de outras empresas aéreas internacionais aqui em Guarulhos, e todos reconhecem o salto de qualidade que o aeroporto deu. Não quero dizer com isso que o aeroporto já atingiu a nirvana e nós não temos mais o que fazer. Muito pelo contrário. O aeroporto ainda tem muito por melhorar e nós continuamos com esse plano de melhoria e de expansão, até porque acreditamos no crescimento do transporte aéreo no Brasil, especialmente o aeroporto de Guarulhos. Eu voei 727-100, 200, cargueiro, passageiro, 767-200, 300, 737-300, 400, 500, 700 e 800. E na Azul voei o Embraer 190 e 195. Eu diria que a preparação, primeiro que a preparação do piloto de caça, ele é uma preparação muito específica e que aqui fora ela lhe dá instrumentos para tomadas de decisão, né? Quando você vive uma atividade tão crítica e complexa como a administração de um aeroporto, onde por vezes você tem que tomar decisões com pouco espaço de tempo, é muito do que o piloto de caça vive dentro de uma cabine, onde uma fração de segundos a sua decisão tem que ser tomada sem condição de voltar atrás ou de repensar mais algum tempo. Isso ajuda muito, né? A pressão de tempo e a atividade sob pressão muito grande é quase que como uma preparação para que você tenha condições de desempenhar qualquer outra atividade sob pressão, né? O fato de você ter vivido, eu vivi 35 anos ininterruptos da minha vida como aviador, ela te dá uma condição de discutir, às vezes, instalação de determinados equipamentos no aeroporto que, às vezes, um engenheiro não viveu. Mas isso não quer dizer que o engenheiro não tenha capacidade de refletir, de ter a sua tomada de decisão mais ou menos qualificada do que a minha. Talvez ele tenha que obter um pouco mais de informações para chegar a uma mesma decisão que eu tomei. Para mim, em alguns momentos, fica mais fácil a tomada de decisão, porque rapidamente eu sei identificar o quanto a instalação de um sistema de GDS aqui no aeroporto traz de facilidade para o piloto. Eu consigo vislumbrar com mais rapidez o impacto que uma medida que eu tome como diretor de operações vai refletir na empresa aérea e na operação daquela aeronave, e que naquela aeronave tem uma tripulação técnica, um comandante e um primeiro oficial, impactados por uma decisão qualquer que a gente possa vir a tomar aqui. E isso eu consigo ver com muita rapidez, porque vivi 35 anos disso, tanto para uma operação de um avião militar, quanto para uma operação de um avião civil. Isso não quer dizer, volto a dizer, que um engenheiro ou um administrador não tem essa capacidade. Ele vai ter. Na pior das hipóteses, ele vai ouvir um assessor ou outro, ou alguém que tenha vivido essa experiência, para que ele tenha uma tomada de situação e tome uma decisão relacionada a algum projeto ou algo que ele tenha que decidir. Mas, nesse aspecto, eu levo uma certa vantagem. Mas não quer dizer que eu seja melhor ou pior do que o outro. Bom, primeiro foi formar a equipe, né? Até porque já havia uma equipe aqui. Eu diria que a maior dificuldade foi a rapidez de tomada de posição do que efetivamente o aeroporto estava vivenciando, as suas dificuldades, estabelecer uma prioridade e, a partir daí, começar a atacá-las. Então, isso foi o meu maior desafio, que a gente chama nos primeiros 90 dias de gestão. Então, eu aproveitei esses 90 dias de gestão para poder tirar uma grande fotografia do que eu estava encontrando, definir as prioridades e começar a atacá-las. Nós estamos falando aí, estatisticamente, o aeroporto hoje movimenta entre 850 a 900 pousos e decolagens dia. Nós estamos falando da possibilidade de retomarmos o movimento de passageiros este ano de 18 para 40 milhões. Nós estamos falando de um dia pico
com grande movimentação. No dia pico eu posso chegar a ter aqui 140, 145 mil passageiros. Estamos falando de pessoas que vêm acompanhar os passageiros que embarcam, aqueles que vêm ao aeroporto para pegar aqueles que desembarcam. Estamos falando dos tripulantes das empresas aéreas, estamos falando dos funcionários das empresas, das lojas, restaurantes, dos funcionários do aeroporto, enfim, das autoridades que aqui habitam, e é uma quantidade grande das autoridades que aqui estão. Somado isso num dia pico, o aeroporto pode chegar a ter 250 mil pessoas transitando em 24 horas dentro de um sítio de 14 quilômetros quadrados. Equivale quase a uma cidade de Foz do Iguaçu. Bom, era uma obrigação, e o maior aeroporto da América Latina naquela época, agora nós estamos disputando novamente com o México essa colocação, mas independente disso, o maior aeroporto brasileiro, o maior da América do Sul, não ter o A380 operando em território brasileiro. E nós tínhamos a obrigação de ter uma das pistas operacionalmente certificada para a operação de aeronaves categoria F, que é a categoria do A380 e do 747-800. Então nós fizemos todo um estudo, baseando-se na experiência internacional, tivemos o apoio da Airbus e desenvolvemos esse estudo de maneira a que nós identificássemos a melhor forma de adaptação desta pista, visto que nós não estamos construindo uma pista nova, nós estamos adaptando uma pista já em uso, que poderia trazer impacto às operações do aeroporto. E depois de uma longa análise, inclusive envolvendo a própria agência, nós optamos por criarmos nas laterais de uma pista que existia, né, que é uma chamada pista de categoria E, que tem 45 metros de largura, a colocação em cada uma das laterais de 7,5 metros, dando 15, de um pavimento de asfalto, quase com a mesma textura da pista de pouso, mas com uma camada não tão grande, porque ali não é local onde a aeronave esteja transitando. Esse pavimento, ele faz com que você evite a absorção de materiais e detritos oriundos da pista para as turbinas externas de uma aeronave como o A380. Alguns aeroportos optaram por ter grama. O aeroporto de Guarulhos, dentro desse estudo, preferiu optar por uma camada que varia entre 8 e 10 centímetros de pavimento ao longo desses com uma largura de 7,5 metros, ao longo dos 3.700 metros de comprimento da pista. E fizemos toda a adequação das pistas de táxi, das cabeceiras, para que uma aeronave da categoria F pudesse fazer as suas curvas e efetuar o taxiamento até a entrada no terminal 3, que é o único terminal hoje do aeroporto de Guarulhos, com capacidade de receber essas aeronaves em função de ter duplo finger, com capacidade de atender o deck inferior e o deck superior ao mesmo tempo. E esse terminal, que é o terminal 3, e o pátio 6, que é o pátio de uma das laterais do terminal, ele é capaz de operar até 5 aeronaves A380 simultaneamente. Chegamos a ter, no final do ano passado, 3 A380 simultâneos aqui, em função da pane que uma aeronave teve, e aí a vinda de uma aeronave socorro, mais a saída da aeronave, mais o retorno da aeronave que estava em pane, nós tivemos um momento do aeroporto de aproximadamente 10 minutos, onde nós chegamos a ter 3 aeronaves no pátio. Bom, nós tínhamos um prazo para a entrega da viabilidade dessa pista certificada, obrigado no contrato de concessão, que seria no final do ano 2016. Então nós tínhamos até o final do ano 2016 de ter a pista 09 da esquerda, que é a pista maior, a pista principal, a pista que é utilizada, no caso do aeroporto, para decolagens, homologada para pousos e decolagens de aeronaves categoria F. E aí iniciamos os estudos, eu tão logo cheguei aqui no aeroporto, eu tomei pé disso, 2014,
E a partir daí se iniciou um estudo com outro viés. Nós não iríamos mais usar o sistema de grama, que seria uma das opções. O aeroporto de Manchester, na Inglaterra, utiliza a área gramada. Nós preferimos partir para algo um pouco mais conservador e ter uma área onde eu tenha mais controle sobre detritos do que uma área gramada. Não que a área gramada possa dar problema, mas ela vai te exigir uma fiscalização daquela área maior do que alguém que tenha uma área de pavimento, porque qualquer detrito ali é de fácil visualização. Fizemos esses estudos, trocamos informações com a Airbus, depois trocamos algumas informações com a própria Emirates, levantamos muitas informações com os principais aeroportos e fechamos essa discussão com a própria ANAC, que acabou concordando com o nosso projeto, e a ponto de que em novembro de 2016, na Fórmula 1 do ano de 2016, nós conseguimos ter o primeiro pouso de uma aeronave A380 comercial, com passageiros a bordo. Ele já tinha vindo ao Brasil em visitas, mas vindo sem passageiros. A gente chama até no chamado RIBAC 91, quer dizer, é como se fosse aviação geral, que foi um voo extra. Eles trocaram naquele dia o 777 pelo A380, que foi numa comemoração da Fórmula 1, visto que a Emirates fazia patrocínio, ou faz patrocínio da Fórmula 1. Aquilo ali praticamente homologou a pista, porque ela já estava certificada pela ANAC, mas ainda não tinha recebido nenhuma aeronave. Aquilo homologou o aeroporto, e a partir daí era aguardar a decisão de alguma empresa aérea em iniciar os voos regulares para o Brasil. Infelizmente, naquele ano, as coisas não iam muito bem na economia brasileira e a Emirates acabou postergando o início das operações para o ano passado. E aí iniciou-se em março do ano passado as operações regulares, e as operações já estão acontecendo desde lá, e eu sei que a própria equipe operacional da Emirates tem elogiado muito a operação da aeronave aqui no aeroporto de Guarulhos. Primeiro que eu isoladamente não iria propiciar absolutamente nada. Um trabalho como esse aqui depende fundamentalmente de uma boa equipe. O máximo que eu faço é coordenar uma excelente equipe aqui em Guarulhos. Eu diria que de 2012, não é nem só de 2014, porque eu assisti a troca vamos dizer, de comando entre a Infraero e a Conceição em 2012. Eu estava aqui na transição. Depois voltei para o aeroporto em 2014. E eu diria que o que mais satisfação me dá é ouvir de diversos passageiros, de amigos dos amigos, comentários a respeito do salto de qualidade que o aeroporto de Guarulhos passou a ter. Isso nos passou, eu passei a ouvir comentários de que o aeroporto de Guarulhos não deve absolutamente nada aos grandes aeroportos do mundo. Infelizmente, o brasileiro tem muito a síndrome do vira-lata. E eu acho que o brasileiro tem que começar a olhar para dentro de casa. Ele muitas vezes sai daqui reclamando que ficou 5 minutos na fila do raio-x, mas ele chega em Orlando, fica 3 horas na fila da imigração e acha uma maravilha. Então, nós temos que dar o peso relativo àquilo que efetivamente nós estamos vivendo aqui e qual é a realidade mundial. As regras de segurança, elas existem aqui, existem fora, até porque elas são coordenadas uniformemente e de forma internacional. Entre dar conforto ao passageiro e dar segurança ao passageiro, o aeroporto de Guarulhos vai dar segurança ao passageiro. Pode ser que com o tempo a tecnologia venha facilitar esse desconforto que por vezes as regras de segurança trazem, mas isso faz parte de uma realidade geopolítica do mundo. Entendo que o aeroporto ainda tem muito para melhorar e nós caminhamos nesse sentido, muito para melhorar, muito para crescer, porque, volto a dizer, continuamos acreditando no crescimento do país e o transporte aéreo não vai estar fora desse crescimento, ele é parte
colada ao crescimento, ele é um instrumento de fomento da economia, de integração de um país de dimensões continentais, e o aeroporto vai ter que estar à altura da demanda, para que a gente não viva 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, onde um gargalo se formou na infraestrutura aeroportuária por decisões falhas de governos passados. Então, o aeroporto de Guarulhos está muito sintonizado com essa curva de demanda para que o aeroporto não venha a ser gargalo para a cadeia produtiva, que não afete as empresas aéreas, as empresas de handling, a área de navegação aérea, enfim, a toda a cadeia. E em especial ao passageiro. Ele tem que passar por aqui satisfeito, tanto no seu embarque quanto no seu desembarque. Tanto acompanhando um passageiro que embarque, quanto acompanhando um passageiro que aqui desembarca. De dever cumprido de ter colocado o aeroporto de Guarulhos no mesmo patamar dos melhores aeroportos do mundo. O aeroporto de Guarulhos, ele não constava de uma publicação de uma revista chamada OAG, uma revista inglesa, que acompanha mensalmente e anualmente a performance dos aeroportos e das empresas aéreas no quesito de pontualidade, né, daquilo que o americano chama de on-time performance. O aeroporto de Guarulhos, até o ano 2015, até o ano 2014, ele nem constava nessa publicação. Tal a diferença de rendimento, de performance, de qualidade. No ano de 2016, nós já aparecemos na pesquisa relativa a 2015 em terceiro lugar de pontualidade no mundo na categoria dos aeroportos acima de 20 milhões de passageiros. Depois, em 2016, quando publicou em 2017, nós pulamos para segundo lugar. E agora, no ano passado, nós caímos. Ficamos ainda numa boa faixa, estamos em 11º lugar. Já identificamos o que aconteceu, uma questão sistêmica da malha aérea brasileira. Houve um aumento de chegada atrasada das aeronaves no aeroporto e o aeroporto não consegue, ele não tem meios e não tem infraestrutura, nem as empresas de handling, para poder tirar um atraso tão grande de uma malha que é, como eu digo, sistêmica. Então, por mais que o aeroporto possa trabalhar em favor dessa malha, o atraso que se chega aqui é tão grande que você não consegue tirar no solo, e aí o aumento de ineficiência que o aeroporto teve do ano de 17 comparado com o ano de 16 foi relativa à malha aérea. Então, mesmo assim, nós continuamos num nível muito bom de performance e vamos brigar para estarmos lá entre os 3 primeiros. Fazemos parte hoje de um trabalho desenvolvido pelo DCE, que é o chamado ACDM, é o Airport Collaborative Decision Making, que é uma forma de administração de aeroportos, empresas aéreas e navegação aérea, dentro de um espírito colaborativo. O aeroporto de Guarulhos foi escolhido pelo DCE para ser piloto, pois foi o primeiro aeroporto no Brasil a se adequar nas suas estruturas, na sua infraestrutura, nas instalações, nos sistemas, nos cursos do seu pessoal, para que a gente pudesse, assim que possível, adotar esse conceito. Começamos a adotar esse conceito junto com as empresas aéreas e acabamos sendo adotados pelo DCEA para iniciar o programa piloto, que por obrigação vai ter que envolver outros aeroportos. Porque como a malha é sistêmica, não adianta só Guarulhos estar desenvolvendo essa nova capacidade ou esse novo conceito de administração aeroportuária ou de navegação aérea, vem tudo junto. Nós vamos ter depois o aeroporto do Galeão, o aeroporto de Confins, e aí a coisa vai se espalhando, de maneira que a malha aérea brasileira todos os aeroportos que compõem essa malha passem a ter esse espírito colaborativo, de identificação dos gargalos que trazem os impactos nessa malha, como atrasos, cancelamentos de voo, de maneira que o índice final de pontualidade e regularidade, que é aquilo que é percebido pelo passageiro, seja o melhor possível. Bom, um aeroporto com essa complexidade, um aeroporto que movimenta, chegamos a ter 1.050 pousos de decolagem num dia, na época da Copa, mais de 40 milhões de passageiros, são 42 empresas aéreas que aqui operam, entre nacionais e internacionais. Isso traz uma responsabilidade, uma criticidade à operação muito grande. Eu já vivenciei aqui
suspeitas de bomba, suspeitas de sequestro, já vivenciei suspeitas de bomba no terminal, nós já tivemos movimentos grevistas na área do aeroporto, trazendo impactos para o aeroporto. Em todos esses momentos, essa sala de crise foi utilizada, ela serve exatamente para isso. Nós vivenciamos isso durante a Copa do Mundo, durante os Jogos Olímpicos, e o aeroporto saiu muito bem dentro disso tudo. Eu, pelo menos ao longo da minha vida, fui preparado para lidar com esse tipo de atividade. Eu também sou diretor de crise do aeroporto de Guarulhos, fui diretor de crise também na Azul, fui diretor de crise na Varig, enfim, isso hoje faz parte da minha vida. Alguém tem que gerenciar o evento, de maneira que você traga, em primeiro lugar, o mínimo de sequela a vítimas, né, que você não tenha vítimas com sequelas. Em segundo lugar, a retomada imediata das operações do aeroporto. E isso é algo que a gente aqui procura efetuar, ou seja, acontecendo uma crise no aeroporto, a crise é transferida aqui para dentro desta sala, enquanto o Centro de Controle Operacional vai se dedicar a manter o aeroporto em funcionamento. Se por acaso o evento venha a me colocar numa situação de ter que fechar as suas operações, mesmo que momentaneamente, a equipe do centro vai estar se preparando ao longo desse período de interrupção, de que maneira eu volto à operação assim que ela for liberada. E eu aqui dentro desta sala, junto com a minha equipe, vamos estar focados na emergência, na crise em si. Focados naquilo que eu lhe falei. Primeiro, nas vidas das pessoas. Em segundo lugar, em estar ajudando a eliminar esta crise naquilo que está impactando a vida do aeroporto. Então, isso aqui é não só vivido, vivemos episódios do Ebola, inclusive tivemos um evento em que nós só desmontamos a estrutura que foi considerada como real, depois que o passageiro suspeito foi recebido pelo Hospital Emílio Ribas, que é o hospital de referência, em que no dia seguinte foi dado o exame como não Ebola. Até o pouso da aeronave, nós recebemos informação dessa aeronave ainda em voo, ela estava há 4 horas fora do território brasileiro, e o aeroporto, junto com a Anvisa e todas as demais autoridades, nos preparamos para a chegada desse voo e seguindo todos os protocolos internacionais, os protocolos do Ministério da Saúde, da Anvisa, e adotamos tudo isso para a remoção desse passageiro, cumprindo isso tudo da melhor forma possível. E isso acaba sendo um exercício, porque você nessa hora não sabe se o fato é verdadeiro ou não, você o trata como verdadeiro. Isso nós já vivemos ameaças de bomba, a possibilidade de sequestro, e nessa hora você não sabe, você trata como real e depois vai verificar se é real ou não. Muda o foco. Eu, quando estava a bordo da minha aeronave comercial, comandante do meu voo, estou preocupado com o voo daquela aeronave, com os meus passageiros e a minha tripulação, e com a minha empresa. Então, o meu universo gira em torno disso. Quando você administra um aeroporto como o nosso, qualquer decisão minha não vai implicar só numa aeronave. Eu, quando comandante da aeronave, dependendo da minha decisão, eu vou implicar em consequências positivas ou negativas para a minha tripulação, para os passageiros daquele meu voo e para a minha empresa. Às vezes a minha aeronave vai chegar atrasada no destino e queria seguir num outro voo já com uma outra tripulação, porque eu tomei uma decisão errada em algum momento do meu voo e que traz esse tipo de consequências. Aqui, dependendo da minha decisão, eu não vou implicar no impacto somente de uma empresa. Eu posso estar implicando nas 43 empresas que aqui operam, trazendo consequências além do aeroporto de Guarulhos. Quer dizer, aeronaves que poderiam estar vindo para cá e aeronaves que daqui partem para outros aeroportos. Então, as consequências das minhas decisões aqui, da minha equipe, têm uma abrangência muito maior do que aquele que está dentro de uma aeronave. Bom, eu diria, talvez não um embaixador brasileiro, mas o aeroporto de Guarulhos é o grande portão de entrada e de saída do Brasil.
65% dos voos internacionais chegam e saem de Guarulhos, digo no Brasil. Então, isso chancela essa colocação de que o aeroporto de Guarulhos é o portal de entrada e saída. Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque aquele passageiro internacional que tem o Brasil como destino, ele vai ter a sua primeira impressão do território brasileiro aqui. Então, diz o ditado que a primeira impressão é que fica. E o que nos preocupamos é que esta primeira impressão desse passageiro que pela primeira vez vem ao território brasileiro, ou que já não vem há muitos anos e que porventura possa ter uma visão ainda deturpada de uma infraestrutura que realmente ficou aquém do desejado, ao chegar aqui se surpreenda positivamente, tanto na sua chegada quanto na sua partida. Eu entendo que eu cumpri meu ciclo como aviador, né? Não vou dizer para você que eu não sinto a saudade, diversas vezes eu estou na minha sala, eu tenho uma visão da pista e eu às vezes me pego olhando para aquela decolagem e eu tenho às vezes o privilégio de assistir um F-5 decolando daqui, porque os aviões vêm das bases para serem manutenção ser feita aqui no Parque de Marte, e ele pousa na base aérea de Cumbica, desmontado, vai via rodoviária para o parque, volta e daqui decola. Então eu tenho condição de assistir a decolagem de um F-5, eu tenho condição de assistir a decolagem de diversas aeronaves que eu voei ao longo da minha vida, isso me dá muita saudade. Por vezes me dá vontade de estar ali como aviador, tenho saudade de pilotar eventualmente, mas voltar à vida como aviador, eu já cumpri a minha fase, acho que agora, tenho certeza, eu me considero contribuindo para a aviação brasileira muito mais agora estando na posição que eu estou do que dentro de uma cabine de comando, até porque encerrei a minha carreira, eu já estou com mais de 60 anos de idade e agora as novas gerações é quem devem estar sentando na posição de primeiros oficiais, de comandantes, seguindo uma carreira que eu tenho um tremendo orgulho dos meus 35 anos como aviador. Entendo que eu tenho mais a contribuir ainda para o Brasil, para o transporte aéreo no Brasil, e faço votos que eu tenha saúde e discernimento, que Deus me ilumine, para que eu, juntamente com a minha equipe, possa estar contribuindo através do aeroporto de Guarulhos na contribuição dessa visão da imagem do Brasil para fora. Bom, vamos lá. Eu entendo que a minha carreira na Força Aérea me proporcionou isso. Por quê? O aviador da Força Aérea, ele não é preparado apenas para ser um aviador. Ele é preparado para ser um aviador e para ser também um gestor. E a Força Aérea me preparou nisso. Eu deixei a Força Aérea, eu já tinha 30 anos de idade e eu já tinha toda a minha formação consolidada. Quer dizer, tudo aquilo que eu poderia acumular de conhecimentos e da minha capacidade, daquilo que eu fui testado e preparado, a Força Aérea me deu. Então, o aviador na FAB, ele não pousa a sua aeronave e vai para casa. Ele tem algo para administrar dentro da estrutura da Força Aérea. E aquilo foi o grande ensinamento que eu tive. E aí foi uma questão de oportunidade dentro da carreira na aviação comercial, na aviação civil, e que surgiu um dia uma oportunidade, e aqui fora eu acabei também me preparando academicamente para isso. A despeito da minha formação na Força Aérea, eu fiz diversos cursos, o próprio curso de Ciências Aeronáuticas da Academia da Força Aérea, depois o curso na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Aqui fora eu vislumbrei a necessidade de efetuar alguns cursos aqui fora que me capacitassem mais para a atividade civil, visto que nem tudo que se aprende na vida militar se aplica integralmente aqui fora. E eu decidi, no início da década de 90, fazer um MBA no Fundão, no COPEAD, que me deu instrumentos que eu não tinha, a Força Aérea não tinha me dado isso, nem era papel da Força Aérea dar isso, exatamente para complementar aquilo que eu já tinha recebido, de maneira que me capacitasse a poder trabalhar como gestor aqui fora.
E essa oportunidade surgiu um dia na Varig, e por acaso foi o nome que você citou, do engenheiro Fernando Pinto, que me convidou para gerir a área de cargas da Varig, do ano de 99 até 2000, até o momento que o Fernando Pinto deixou a Varig. E aquilo ali foi realmente o meu grande debut na área de gestão de aviação civil, onde eu fui testado em batalha, quer dizer, recebi um grande desafio, que foi naquele momento, e juntamente com a minha equipe, e tive por parte dos pilotos da Varig um apoio enorme, até porque havia uma possibilidade naquele momento da desativação de todos os aviões cargueiros da Varig, e eu advogava de forma contrária a isso, e nós conseguimos provar naquela época da importância do avião cargueiro no negócio de cargas da Varig. Ali foi meu grande debut. Com certeza, ele é um dos maiores clientes dentro do aeroporto. Então, a primeira coisa é ele sugerir e criticar aquilo que ele verifica no aeroporto que possa estar atrapalhando as suas operações. Segundo lugar, em ele cumprir com todas as regras daquele aeroporto. Um exemplo, o tempo mínimo de ocupação da pista, do momento que a aeronave cruza a cabeceira da pista para o pouso, até a hora que ela livra essa pista, tem um tempo medido. Isso é algo que as empresas aéreas, e especialmente os seus comandantes, devem cumprir, porque senão eu aumento o tempo de distanciamento da aproximação das aeronaves. Do contrário, uma aeronave mais próxima da outra, quando essa não livra a pista a tempo, a de trás vai ter que arremeter. Então esse é um tipo de consequência. Mas de uma maneira geral, nós procuramos obter por parte das tripulações técnicas feedback a respeito daquilo que o aeroporto vem oferecendo a eles. Iluminação vertical, a sinalização vertical horizontal, o sistema de navegação, o próprio funcionamento da torre, apesar disso não ser obrigação do aeroporto, mas dada a nossa ligação com a Torre de Guarulhos, com o próprio DSEA, com o CGNA, SRPV de São Paulo, o aeroporto acaba sendo um pouco do elo disso daí, e independente de ser nossa responsabilidade, mas é responsabilidade do Brasil. E nesse quesito, nós procuramos ser o elo de melhoria, como se advogássemos em nome deles, para que essa eficiência seja a melhor possível. E recebemos por parte deles toda e qualquer crítica e sugestão. Bom, eu diria que os eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas foram momentos de muita alegria, de estarmos sediando eventos dessa magnitude. Aumentou tremendamente a responsabilidade do aeroporto e me deu muita alegria o resultado final desses dois eventos. O aeroporto de Guarulhos se saiu muito bem. A equipe de Guarulhos fez um belíssimo trabalho juntamente com as autoridades do aeroporto, com as empresas aéreas e os seus funcionários locais, as tripulações que aqui operaram. Isso foi muito prazeroso, muito. Agora, em termos de crise, eu diria que a crise mais impactante que eu vivi nesse período todo que estou de volta aqui ao aeroporto de Guarulhos foi um episódio que não teve nada a ver com as empresas aéreas. Foi uma grande chuva que caiu aqui no ano de 2016, na região da cabeceira 27, uma chuva muito forte, numa quantidade de água em termos de milímetros por um tempo muito curto. A área mais alagada foi uma comunidade limítrofe aqui ao aeroporto. Aí é uma questão de saneamento básico, que infelizmente a maioria dos aeroportos brasileiros foram invadidos. Isso é um tema gravíssimo, que se arrastou ao longo dos últimos 30, 40 anos, onde as autoridades brasileiras permitiram essas invasões, lê-se aí prefeituras e demais autoridades. Eu tenho determinadas áreas aqui do aeroporto que o muro do aeroporto é o muro da cozinha da comunidade. E essa comunidade acabou efetuando uma habitação naquela região de forma desordenada, não permitindo que a água permitisse dreno e absorção pelo terreno. Ela começou a se acumular no muro próximo à cabeceira 27 do aeroporto
ela chegou a quase 2 metros de altura quando a comunidade, para sobreviver, eu talvez lá fizesse o mesmo, eles derrubaram um muro e a quantidade de água que adentrou ao aeroporto, né, ao sítio, e ele acabou se deslocando para a cabeceira da pista 27, ele inundou a nossa subestação elétrica responsável pelo sistema de balizamento do aeroporto. Talvez tenha sido uma das crises mais críticas que eu vivi ao longo dos meus quase 40 anos de aviação, né? Não só de aviação, porque eu tive uma passagem pelo metrô do Rio de Janeiro. E essa sala foi ativada, ela ficou ativada quase 24 horas, a ponto de nós temermos pela manutenção da atividade aérea na noite do dia seguinte. Isso aconteceu às 10h30, 11 horas da noite de um dia. E tivemos que suspender as operações, porque o aeroporto ficou sem balizamento. No início do pôr do sol do dia seguinte, as operações voltaram e eu tinha até o pôr do sol daquele dia seguinte para retomar a iluminação. E a situação dentro dessa subestação foi caótica. O aeroporto nunca tinha vivido essa situação, aquelas coisas da natureza que um dia os astros se alinham. E foi no limite para que a gente pudesse informar as empresas aéreas internacionais de poderem vir para o Brasil, decolarem suas aeronaves das suas origens, de que o aeroporto, no pôr do sol, já estaria com o sistema de balizamento retomado. E aí, nesse momento, a colocação de grupo gerador externo, móvel, a retomada do sistema dentro da sala, para vocês terem uma ideia, a quantidade de água que adentrou essa sala foi tão grande que o operador dessa sala não sabia nadar e quase morreu afogado. Nós tivemos que acionar o bombeiro do aeroporto com um bote salva-vida para poder retirá-lo de dentro da sala. Tal a quantidade de água que adentrou o aeroporto. Óbvio que o aeroporto se valeu dessa experiência e hoje essa estrutura não mais sofre risco se uma situação como essa se repetir, essa subestação não mais será atingida desta forma. Então, foi um grande ensinamento, foi um estresse muito grande dentro dessa sala e eu tive a oportunidade de vivenciar a capacidade e a competência da minha equipe. Eu digo que eu sempre... eu tive a oportunidade na vida de ter tido 2 grandes escolas na área de aviação. A primeira foi a Força Aérea, onde eu aprendi todos os fundamentos da aviação, de segurança, e isso ficou amalgamado na minha alma. E depois, na área de aviação civil, a Varig foi uma grande escola, e ela não só me proporcionou a conhecer a aviação comercial e a aviação comercial do Brasil, como fora do Brasil, né? Eu, como piloto, depois como gestor, cheguei a representar a Varig no comitê de operações da IATA, no comitê de cargas da IATA. Isso te obriga a ter um relacionamento internacional muito grande. Tive relacionamento com a FAA, com o CAA, e isso acaba te trazendo uma escola e uma formação e uma experiência e a convivência com pessoas muito mais experientes que eu. E eu tive grandes professores, grandes escolas, e eu sou fruto dessas pessoas. E o que eu hoje procuro fazer, até porque tenho certeza, o ser humano aprende a cada dia, eu não me considero conhecedor de nada, eu acumulei um pouco de experiência e procuro passar para os mais novos hoje, e hoje eu tive, por acaso, o prazer de estar promovendo um rapaz a coordenador novo, e que é o futuro desse aeroporto, é o futuro da aviação brasileira, e eu até digo, é uma geração melhor do que a minha. E eu tenho a obrigação de poder ajudar a formação dessas novas gerações, de maneira que o Brasil cada vez mais se projete como um país de primeira linha na aviação internacional. Quantos finger os 3 terminais têm? Nós temos 25 fingers no Terminal 2 e nós temos mais 20 fingers aqui no Terminal 3.
Nós estamos com um projeto já, a gente vai passar lá para conhecer um pouquinho da obra, da instalação de mais 4 fingers lá no Terminal 2. A gente está trazendo conforto passageiro, mas tudo isso leva tempo. O aeroporto trouxe várias vantagens, várias modernidades para o passageiro, e as pontes vêm trazer mais esse conforto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, por exemplo, Guarulhos tem capacidade de receber quantas aeronaves simultaneamente, assim, inclusive pensando em remoto ocupado? Esse é um grande problema, né? As posições, elas têm mix. O que acontece? Cada aeronave tem um tipo de envergadura. Então vai depender muito de qual tipo de aeronave. Guarulhos tem aproximadamente 180 posições pintadas. Só que devido ao mix das aeronaves, ele pode ir, se a gente pensar no pior cenário, de 119 aeronaves até o número de 80 aeronaves. Entendi. Então assim, depende o mix adotado pelo aeroporto, ele pode ter uma capacidade ou outra. Então ele vai desde 80 até aproximadamente 119 aeronaves, vai depender do tamanho da aeronave. Entendo. Por exemplo, um espaço onde, por exemplo, você tem um A380, cabe tranquilamente 4 37, por exemplo. Onde cabe um 380, a gente praticamente aplica 2 códigos Cs. Então 2 aeronaves menores, essa da Gol, que a gente está acostumado na aviação civil, em detrimento de um código F. Então vai depender do tamanho da envergadura da aeronave, do wingspan da aeronave. Pois é, você estava comentando comigo que, como eu e como várias pessoas, né, no Brasil e no mundo todo, você gosta muito de trabalhar nessa área, né? O que mais te motiva a trabalhar na área de aviação, em particular na área de operações? A área de aviação é engraçada, né? Porque o passageiro e a mídia, eles só observam o lado do passageiro. Então assim, quando você embarca numa aeronave, você sempre quer ser o piloto, você quer ser a comissária. E você nunca pensa que tem vários outros processos acontecendo embaixo da aeronave, que dificilmente são vistos pelo passageiro. Então, como você pode acompanhar o movimento aqui em Guarulhos, são várias empresas que fazem operação aqui para poder atender os passageiros. E é legal você ver cada dia uma aeronave saindo no horário, tudo acontecendo, as operações acontecendo, você incentivando que a maioria das pessoas que estão aqui em Guarulhos ou estão indo por negócios ou a lazer. Então é confortante você saber que você está fazendo o seu trabalho para que essas pessoas possam usufruir de uma viagem ou então de um negócio. É bem legal você trabalhar nessa parte de operações do aeroporto. Pois é, isso que você disse é uma das coisas que eu acho mais interessantes na operação, e muita gente não tem conhecimento, é que existe 1 milhão de coisas acontecendo em torno de uma aeronave para que ela decole com segurança, né? Sim. Então, assim, só para as pessoas terem uma noção, você pode citar algumas das coisas que acontecem operacionalmente dentro do aeroporto que vai propiciar esse tipo de voo? Bom, tudo começa com a aproximação da aeronave, né? Então a gente tem a torre de controle que orienta o piloto a fazer essa aproximação. Depois do pouso, tem outra pessoa que indica o caminho que a aeronave deve adotar para chegar na posição de estacionamento. Quando a aeronave chega na posição de estacionamento, tem outra pessoa que já programou essa aeronave nessa posição. Ela chegando na posição, tem alguém que baliza essa aeronave para ela poder parar no local correto. Depois que parou a aeronave, ela é calçada e aí iniciam-se vários procedimentos embaixo da aeronave. Vai desde a, primeiro, colocação da ponte de embarque para que o passageiro possa sair da aeronave. Tem a descarga de carga, de bagagem, também tem abastecimento da aeronave, também tem limpeza da aeronave. Então são vários processos que acontecem que o passageiro nem fica sabendo. Então a gente trabalha no bastidor, mas a gente sabe que nosso trabalho é notado pelo passageiro. Entendi. Me conta uma coisa, você tem noção de quantas pessoas hoje trabalham em Guarulhos? Porque isso aqui é uma cidade, né? Sim. Todas as pessoas aqui em Guarulhos são credenciadas. São aproximadamente mais de 30 mil pessoas credenciadas aqui que eu trabalho em Guarulhos, seja na parte operacional aqui no pátio, seja na área de check-in, seja na área de vendas das lojas e tudo mais. 30 mil pessoas? Aproximadamente 30 mil pessoas. Meu Deus do céu, é muita gente. É uma cidade. É uma cidade. Tá, e bom, há 7 anos você está trabalhando nessa área de operações, né? Sim, trabalho aqui em Guarulhos há 6 anos, eu vim com a concessão, então quando o Guarulhos foi adquirido pela empresa Invepar, criou-se a Gru Airport e a gente veio para poder operar aqui junto com Guarulhos. Uma pergunta, você com esse tempo todo de experiência, né? O que você já viu de mais interessante trabalhando como operacional aqui em Guarulhos? Assim, alguma coisa que te marcou e vai te marcar pro resto da vida? Eu acho que foi a inauguração do Terminal 3, né?
A gente teve apenas 18 meses para construir um dos maiores terminais aqui da América do Sul. Todo mundo se doou muito nas obras, foi uma sinergia muito grande entre a equipe para que a gente pudesse entregar a tempo essa obra. Ela até entrou no Guinness como o início da obra e a entrega do terminal em operação mais rápida do mundo. Isso estava todo mundo voltado à entrega desse terminal. Então foi uma conquista que todo mundo aqui de GRU tem orgulho e vai poder lembrar isso para a vida toda. Cara, que fantástico isso, hein? Então foi pro Guinness? Foi a obra mais rápida o aeroporto mais rápido que entrou em operação, o terminal, né? Desde a construção até a entrega dele da operação, início da operação, em 11 de maio de 2014, foram apenas 18 meses. E pensando em hoje, assim, como operação, qual que é o seu grande desafio e da sua equipe no dia a dia de Guarulhos hoje? É sempre melhorar, né? Conseguimos agora a certificação do 380, em 2015 conseguimos a certificação em baixa visibilidade, que é a Operação CAT-3, que é a primeira do Brasil. Então são vários procedimentos que nós estamos melhorando para que traga conforto para o passageiro. Por exemplo, a baixa visibilidade, isso evitou que vários voos sejam alternados de Guarulhos. Antigamente, caso chegasse a uma visibilidade, a um teto, todas as aeronaves eram impedidas de vir até Guarulhos. Então a gente fez um procedimento, fez um acordo entre a torre, DCEA e todos os órgãos para que a gente pudesse trazer essas aeronaves para cá. Também teve uma melhoria na questão de luminárias, de procedimentos e também de sistemas para que a gente pudesse trazer essa aeronave em baixa visibilidade. Então nós somos o único aeroporto do Brasil certificado a operar em baixa visibilidade. Que fantástico isso, hein? E antes de trabalhar em aeroporto, qual que era, desculpa a pergunta, mas você fazia, qual era a sua área? Minha área de administração, depois que eu me formei, eu fui morar na Irlanda, fiquei 1 ano na Irlanda, voltei para o Brasil, comecei a prestar trainee, acabei passando num trainee na área de educação, não era a minha área que eu queria continuar, optei por prestar outros trainees, e acabei ingressando aqui no aeroporto de Guarulhos. Então estou aqui desde 2012, outubro de 2012, foi o primeiro dia que eu vim aqui para Guarulhos. E hoje eu posso falar que eu estou numa área que eu gosto. É muito dinâmico essa área, cada dia é um desafio novo. Então você tem desde da rotina, que eu acho que todo trabalho tem um pouco, mas aqui cada dia é um dia novo. Então cada dia é uma operação nova, cada dia você chega aqui é um desafio que você vai encontrar. É uma parte nova que você vai ter que entender, é um problema que você vai ter que resolver. Então isso que a parte de aeroportos traz para você, é o desafio. Então cada dia que você chega aqui é um dia diferente, tem obra na pista, tem obra da taxiway, tem problema de manutenção, tem passageiro que está reclamando, você tem que responder, tem que melhorar o processo. Então tudo isso faz parte do nosso dia a dia, sempre é melhorar para que o passageiro esteja cada vez com mais conforto. Pois é, engraçado que você falou que fez administração, então você na verdade aqui, apesar de trabalhar na operações, que é a parte de fazer acontecer, você utiliza a gestão o tempo inteiro, né? Sim, é muita gestão de conflitos, né? Que nem a minha área de operações lá do ar. A gente tem que estar em contato com a área de safety, eu não posso fazer nada que vá gerar risco ou dano à aeronave, então eu tenho que sempre estar em contato frequente com a área de segurança operacional. Também tem a área de engenharia, que também sempre vai fazer uma obra, precisa da nossa análise para identificar os riscos, os perigos. Também tem a área de manutenção, área de terminais. As pessoas acham que é bem distante o pátio do terminal, mas tudo que acontece lá interfere aqui, assim como tudo que acontece aqui interfere lá. Então é uma engrenagem. Se uma parte falha, todas falham. Então a nossa gestão de conflito aqui é diária. A gente tem que trabalhar sempre próximo às outras áreas para que tudo ocorra bem. E além disso, a gente tem que lidar não só com as áreas internas do aeroporto, da GRU Airport, como também com as áreas externas, com os stakeholders externos, né? E aí você tem as empresas aéreas, as handlers, que são as empresas que atendem os voos. Você tem também as abastecedoras, que fazem o abastecimento das aeronaves. E além de outras empresas que aqui operam. Deixa eu fazer uma pergunta que aconteceu há pouco tempo, mas eu não quero fazer isso como uma coisa temporal, porque pode acontecer em vários momentos. A gente, houve aquela questão lá do radar que ficou faltando, né? Deu problema aqui no Terminal São Paulo. Sim. E eu sei que vocês devem ter passado um aperto danado aqui. Como é que foi viver isso? Porque isso implica já em
acionar o departamento de crise e Sim, é uma coisa fora do... Guarulhos tem uma estrutura que a gente chama de sala de crise. Então, quando a gente tem alguma eventualidade, algum problema que saia da nossa operação normal, a gente aciona a crise, a sala de crise. Aquilo foi em crise? A falta do radar? Foi uma crise não tão grande como o caos aéreo, como teve há muito tempo atrás, mas todo impacto que tem em Guarulhos, ele reflete. Então, assim, a gente não pode pensar nos aeroportos como independentes. Todos eles dependem, porque eu tenho muitos voos que saem de Guarulhos, vão para Confins, ou então vão para outros lugares. Tá gravando áudio. E aí, quando você tem um problema em um determinado aeroporto, a cadeia da aviação, ela é colapsada. Por exemplo, você tem um voo que sai de Guarulhos, vai para Belém, de Belém vai para Manaus, de Manaus vai para Florianópolis, de Florianópolis volta para Guarulhos. Se tem algum problema nessa cadeia de aeroportos, a gente vai ter um problema no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Belém, no aeroporto de Manaus e assim segue. A gente não pode pensar que um aeroporto tem problema, por exemplo, se deu problema em Congonhas, as aeronaves de lá vêm para Guarulhos. Se deu problema em Guarulhos, algumas são absorvidas por Campinas ou por outros aeroportos. Então, a gente tem que pensar que sempre quando tem um problema em algum aeroporto, esse gera um reflexo no outro aeroporto. É como um efeito dominó, né? Isso mesmo. Então, a gente teve um problema aqui na Terminal São Paulo, alguns voos a maioria foi atrasada, né? Não chegou a ser cancelado, mas isso impacta toda a cadeia da aviação. Eu lembro que o Dal comentou comigo na entrevista dele que Guarulhos chegou, inclusive, antes de vocês assumirem, o aeroporto não aparecia em nenhuma publicação. Guarulhos chegou a figurar entre os 10 aeroportos com mais pontuais do mundo. Chegou, parece ser até o terceiro ou o segundo mais pontual. Nós fomos em um ano terceiro e no outro ano o segundo aeroporto mais pontual. Quer dizer, vocês tiraram o aeroporto de uma obscuridade completa e trouxeram já para terceiro e segundo lugar, né? Sim. Como é que você percebe isso assim no seu trabalho, assim? A cooperação de todas as pessoas de operações nisso, assim? Eu não posso falar que é só um processo meu, né? A gente tem que também, essas conquistas foram feitas devido a nosso pessoal que está aqui monitorando todas as operações que acontecem aqui embaixo. O nosso papel aqui é fiscalizar que tudo ocorra de maneira segura. Por que eu digo isso? Não adianta nada a gente tentar agilizar uma operação, seja de carregamento de bagagem ou de acoplar a ponte de embarque, e caso eu traga algum dano para a aeronave, essa agilidade que eu trouxe de 10 segundos, ela vai me gerar um passivo de um dia, porque a aeronave vai estar danificada, o voo vai ser cancelado. Então tudo que a gente faz aqui, a gente tenta monitorar, fiscalizar, para que todas as operações ocorram dentro das normas estabelecidas. Pensando em safety, tirando, claro, Deus me perdoe, mas tirando um acidente, mas pensando em safety, o que no dia a dia você considera que seja o mais perigoso que acontece dentro de um terminal, assim, o que vocês têm que prestar atenção, porque de repente é muito pequeno, mas pode ter uma consequência muito grande? É o FOD. O FOD ele é a sigla para Foreign Object Debris, que nada mais é que qualquer objeto que tenha na rampa, na pista, que possa gerar dano para a aeronave. Então a gente tem um dos casos mais famosos aí de FOD, que foi o caso do Concorde. Quando ele foi decolar, tinha uma peça na pista, e quando ele decolou, essa peça foi sugada pelo motor, o motor acabou explodindo e a aeronave caindo, e causou a morte de todos os passageiros. Então esse é o caso mais famoso de FOD que a gente usa nas nossas aulas, na nossa disseminação da cultura de safety, mas hoje a nossa maior preocupação é em relação ao FOD. Incrível, o FOD é engraçado que passa despercebido, né? E é parte de todo mundo, né? Eu não posso fazer o meu trabalho recolhendo se eu tenho outra pessoa jogando. Então o que a gente mais pratica aqui em Guarulhos é a disseminação do conhecimento desses objetos que você pode deixar sem querer por aí e acaba gerando um dano para a aeronave. Então toda vez que a aeronave chega, a gente faz uma análise da rampa, do pátio, para ver se tem algum objeto que foi esquecido. Até um pequeno lacre de bagagem, ele é considerado um FOD.
Engraçado, né, que a aviação é uma grande irmandade, né, a aviação comercial. Porque isso acontece no mundo inteiro de uma forma semelhante para que o mundo consiga estar unido, né? Engraçado que você sabe que isso me lembra a paz mundial, por incrível que pareça. Você sabe que uma das únicas coisas que são seguidas no mundo inteiro, independente do lugar, são as regras de aeroportos. Então assim, a gente tem a ICAO, tem aqui no Brasil a gente tem a ANAC que regula, mas a maioria das regras da aviação, seja de dimensão de pista, sinalização, todas elas são padronizadas no mundo inteiro. Então a gente se pergunta, né? Tem alguma coisa que o mundo inteiro obedece? Por exemplo, o Brasil tem 50 tipos de tomada, o Brasil tem tomada de um tipo, a Inglaterra tem outro, os Estados Unidos tem outra, mas não, a aviação ela é padronizada no mundo inteiro. Então são esses detalhes também pequenininhos assim que mostram a grandeza da aviação. É bacana. Ela consegue unir os povos em detrimento da segurança, seja na sinalização ou nos padrões adotados por vários aeroportos no redor do mundo. E eu aqui, que estou atrás da câmera, eu quero comentar uma coisa nesse áudio, que é o seguinte: a gente consegue ter essa visão muito detalhada e muito, eu diria, sensível, né? Em relação a trabalhar e a operação de um aeroporto através do Tadeu, porque o Tadeu, na verdade, é um administrador que tem feito gestão. Então, assim, ele tem um olhar extremamente, eu diria, um pouco mais refinado para poder captar isso tudo que vocês estão ouvindo aqui, que realmente, assim, não é qualquer pessoa que tem esse nível de conhecimento, não. A gente tem que ter noção também que enquanto a gente está lá, tá bom que a gente está naquele momento de lazer, de viajar, de negócios, mas tem muita gente aqui embaixo tomando chuva, tomando sol, realizando o seu trabalho para que você tenha a melhor experiência possível durante a aviação. Eu sei que às vezes acontecem problemas, por isso que a gente está aqui tentando melhorar processos, mas também tem que gratificar a nossa equipe que fica aqui 24 horas por dia, dia de chuva, dia de sol, tempestade. A gente está sempre aqui para garantir a segurança de vocês aí em cima, dos passageiros e também de todo mundo aqui embaixo. Não, e mesmo a tripulação técnica, né? Sim, sim. Que chega e faz todo o procedimento da aeronave já partindo do princípio que tudo está ok. Sim. Né? É muito interessante, quer dizer, na verdade vocês são grandes protetores de vida, né? Sim, nossa principal função aqui é fiscalizar e monitorar para que tudo ocorra dentro dos padrões. A gente tem um manual de operações do aeroporto, onde tem as regras de como cada um deve se portar, seja na forma do colete, credencial, EPI. Vocês podem ver que eu estou sempre com o plug auricular, do protetor auricular. Tudo isso são regras que a gente estabelece para que seja feita a operação da maneira segura e correta, né? Isso é fantástico, sabe? Essa capacidade de ver, né? Porque a gente tem uma tendência de reclamar o tempo inteiro, né? Sim. E de agradecer muito pouco, né? Mas só é possível a aviação acontecer, né? Porque pessoas como o Tadeu e pessoas que de certa forma, entre aspas, anônimas, né, trabalham o tempo todo para que a aviação ocorra de uma forma segura. Isso inclusive vale para a tripulação técnica, né? Às vezes um passageiro entra e sai de um avião sem ver o rosto do comandante desse avião. Mas esse comandante treinou durante anos para poder levar com segurança a nossa família, os nossos filhos, né? Assim como a família Guarulhos aqui, né, de operações, e todo o grupo trabalha em função de operar cada vez melhor para que tenha voos mais seguros e cada vez a operação seja mais segura. Isso é fantástico. Só que nos motiva todo dia estar aqui.